Bom dia a todos. Daremos início agora à apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2025 da Moura do B. Eu sou Alan Aquino e apresentando os resultados, Diego Vilar, CEO da companhia, Diego Vanderlei, CFO, e Diogo Barral, diretor de Relações com Investidores. Para perguntas, caso você queira falar a sua pergunta, utilize a função Raise Hand. Mas caso você queira escrever a sua pergunta, utilize a opção do Q&A. Gostaria de lembrar a todos que eventuais declarações que possam ser feitas durante a conferência são baseadas em premissas da diretoria da Moura do B. As considerações futuras não são garantias de desempenho, pois envolvem riscos e incertezas e dependem de fatores que podem ou não acontecer. Após o disclaimer, passo a palavra para Vilar. Vilar, você está com a palavra. Bem, bom dia a todos. Prazer estar aqui falando novamente com todos vocês. Agora, terceiro trimestre de 2025, mas ainda tem muito ano, tá? A gente já chega no meio de novembro, mas a companhia ainda tem muito que trabalhar, muito que entregar, buscar aquilo que eu tinha chamado no início do ano de novo patamar, né? E aí, sobre esses números, eu queria trazer alguns destaques. A gente fecha o terceiro trimestre com um lançamento de 1,3 bilhão de reais, né? Então, eu tinha dito que esse seria o novo patamar da empresa, que na média era o que a gente estaria guiando vocês e o mercado no início desse ano para essa nova dinâmica de tamanho, profundidade de demanda. Quando a gente olha os últimos 12 meses, baseado no dado que a gente fechou setembro, a gente já acumula os 4,1 bilhões de reais, que é exatamente o alvo que a gente, junto com o time todo do RI, o nosso CFO Diego Vanderlei, Diogo Barral, vem explicando a todo o mercado que é o patamar que a empresa deve ser analisada e projetada para os próximos anos. E aqui o interessante é que 3 bilhões desses 4,1, ou 73%, veio do regime de condomínio fechado. A gente, quando olha para frente, fala que essa dimensão deverá ser de 2 bilhões, já explico sobre isso, e 1,1 bilhão, ou 27%, veio do modelo de incorporação, e aqui uma parte significativa disso é a MUD, né? Mas com o tempo, a gente vai ver isso tomando uma dimensão caminhando para 2 bilhões com a incorporação do nosso plano de negócio da Única. Então a gente sempre falou para vocês 2 bilhões de Moura do B em condomínio fechado, 1 bilhão em MUD e 1 bilhão em Única. Esse é o racional do nosso estabilizado. Agora, óbvio, né? Como é um modelo de negócio de baixa alavancagem, geracional de caixa, é um modelo que a Moura do B domina muito bem. Se o mercado a cada ano conseguir comportar uma dinâmica de mais condomínio, não faz sentido a gente não ocupar essa demanda. A gente vem mostrando que é um modelo de negócio vencedor, um modelo de negócio que diferencia a Moura do B. O mercado já não tem mais dúvida. A gente já está no sexto ciclo desse modelo de negócio que vem trazendo a performance econômica e financeira da companhia sobre o viés de vocês, a Moura do B, ao destaque que a gente vem ocupando pouco a pouco nas opções das empresas listadas na Bolsa. Então, 3 bilhões é o que a gente performou nos últimos 12 meses, a gente vem seguindo muito bem nesse modelo de negócio, o VSO forte, aliás, é o VSO que destaca a Moura do B nas empresas de médio e alto padrão, a gente está em primeiro lugar nesse quesito, e a MUD, uma parte significativa desse 1,1, ela também tem uma performance de VSO até maior do que o da Moura do B, né? Nos últimos 12 meses rompe a casa dos 60%. 1,3 bi de lançamento, no TRI, 1,1 bi de vendas, né? Quase que a gente vende praticamente tudo que a gente lançou. A dinâmica aqui está mais acomodada no nosso paradigma com relação à capacidade operacional de gerar um produto sob prazo e custo controlado e o encantamento e a satisfação do cliente, e baixa alavancagem pós-pagamento de dividendos, que inclusive tem esse trimestre, menos de demanda. Aqui o VSO forte e as vendas acompanhando esse patamar. Quando a gente olha os últimos 12 meses, a gente acumula já 3,3 bilhões em vendas líquidas, que é importante destacar.
não acompanha exatamente o 4.1, porque a dinâmica de lançamento não foi todo mês, nem começou no D0. Mas a gente vem trimestre a trimestre melhorando nesse nosso novo patamar de vendas líquidas, e para o ano que vem a gente já sobe mais ainda, e ao longo desse ano a gente já acumula mais do que isso quando for fechar o ano. 2,2 bilhões ou 65% veio do modelo de condomínio, muito próximo ali do que foi o plano de negócio, né, 73, e 1,1 exatamente igual o que veio de incorporação. Aqui é reflexo do que eu disse, né? Modelo de condomínio mais longo, o VSO é forte, mas não tão forte quanto o da Mude, que o ciclo mais curto. Mude, VSO mais forte, vendeu mais, condomínio segue a sua própria dinâmica natural por ter um ciclo mais longo. Aí, Vanderlei vai falar um pouco mais à frente, mas a gente atingiu agora o patamar no trimestre de 548 milhões de receita líquida, né? E aí eu vou pular para o lado antes de chegar na margem bruta, o que leva a empresa já a romper aí os 2 bilhões de receita líquida dos últimos 12 meses com esse número do terceiro tri. E aí, de novo, é uma crescente, a gente vem melhorando, incrementando receita na empresa. 1 bilhão dessa receita veio do condomínio, 1 bilhão veio da incorporação. Nunca, né? Só relembrando aqui a todos, a gente vai ter o receitamento do condomínio igual ao que a gente considera adesão de condomínio e lançamento, né? Porque a receita entra as quatro vertentes, né? A torna, a taxa de administração, a taxa de adesão, né? Que a gente chama de consultoria imobiliária, e por último, a venda fechada. Então ela nunca soma o VGV de lançamento. Mas para mim aqui o mais importante é que a gente tem crescido receita e a margem bruta ajustada chegou a 43%. Né? Na carta da administração, para quem teve a oportunidade de ler, quem não, eu recomendo que leia, eu falo claramente sobre, fazendo até uma analogia com uma dinâmica esportiva, é que o jogo aqui não é para quem faz mais volume, é quem faz com melhor performance. Então, o nosso objetivo é esse, muito claramente para qualquer colaborador, qualquer um que estiver dentro da empresa, em qualquer uma das atividades. É encantar o cliente com o seu produto e ser a empresa que melhor gera retorno para o seu acionista, porque são essas duas principais dinâmicas que garantem a nossa perpetuidade. 43% de margem bruta ajustada, né, 41% de margem bruta, é outro momento que a empresa vem vivendo, agora entregando mais volume com melhor rentabilidade. Chegamos à marca agora de 118 milhões de lucro líquido apenas no terceiro TRI. Não faz muito tempo, esse era o lucro quase do ano da empresa. Então a gente entrega isso agora no terceiro TRI. Nos últimos 12 meses, a gente já acumula os 353 milhões com esse novo patamar, crescendo trimestre a trimestre. Já deixamos o ano passado inteiro para trás em apenas 9 meses. E aí, com certeza, esse ano a gente vai ter recorde de lucro. E aqui, também como destaque que eu acho que são os mais importantes, nesse viés de apresentação operacional e financeira, 21% de margem líquida, 21% de retorno médio de patrimônio. A gente já tinha dito que a gente está guiando a empresa para o patamar de 25 no curto prazo, trimestre a trimestre, a gente vem levando esse nosso retorno médio de patrimônio. Acho que de alguma forma a gente surpreendeu o mercado com esses níveis de margem, tá? Eu acredito que em termos nominais era o esperado, mas em termos de margem a gente pôde entregar um pouco a mais do que nós vínhamos prometendo, né? Distribuição de dividendos, próximo de 51 milhões de reais, a gente vai fazer já agora, esse mês de novembro, 60 centavos por ação. Estamos estudando a questão tributária, mais à frente, barral no RI, não hoje, claro, mas ainda esse ano vai mostrar o que a gente está pensando em fazer em função dessa questão tributária. Estamos ainda fechando detalhes sobre isso, mas garantindo o que nós tínhamos prometido a vocês, não menos que 100 milhões de reais de dividendos pagos ainda esse ano. Então chegamos aqui ao patamar que nós tínhamos combinado com vocês. Só para antes de passar para o próximo slide, fechar destaques, é isso que a gente tem visto. A gente segue confiante com a nossa demanda para a região, com a capacidade da empresa de produzir novos lançamentos, produzir boa performance de vendas e incrementar ainda mais os resultados. Não tem nada no radar de curto prazo que mostre uma mudança de direção. A gente deverá caminhar para um terceiro TRI parecido em desempenho financeiro, desempenho operacional. Eu não acredito que seja igual aos últimos 2
meses de patamares, porque a gente deverá, mas, obviamente, ainda tem mais alguns dias. A gente passou um bom fechamento de outubro, estamos indo bem em novembro, mas estamos já com o ciclo de lançamento se encerrando, então não temos mais muitos projetos para apresentar. A gente está mais focado realmente em vender o estoque que a gente acumulou, e isso tem ido muito bem também dentro da companhia. Para o ano que vem, é o que eu já disse a vocês: patamar de lançamento, patamar de vendas e esperar ganho de eficiência para que a gente possa incrementar o lucro líquido da empresa e o retorno médio do patrimônio, tá bom? Então vamos passar aqui para o próximo slide. Destaques da Mood. Aqui eu queria começar a dar mais visibilidade. Em 2022, a gente começa preliminarmente esse negócio. 2023 a gente vai ganhando corpo. 24 a gente lança mais. E aqui o mais importante: já tem produto entregue, Arborê, Mood Parque das Dunas, cliente morando, a gente medindo NPS de satisfação. Logo, logo estaremos entregando o Miraflor também, lá no Ceará, na sequência. Mas aí já temos Mude Aurora, Mude Parque do Cocó, Mude Costa Azul, Mude Candelária, Kennedy, Mude Praia, lá na Praia do Futuro, em Fortaleza, Mude Murilópolis, em Maceió, Mude Colina, Mude Farol, Mude Epitácio, e ainda esse ano a gente apresenta o Mude Clube em Salvador. Esse aqui a gente está com quase 400 pastas já, só esperando o RI sair, já em fase final, para a gente começar a faturar. 13 projetos lançados, 2 projetos entregues caminhando para o terceiro, 1,1 bi nos últimos 12 meses de venda só de Mood, 62% de VSO, 2,1 é o nosso land bank. Esse negócio não existia quando a gente abre capital, a gente surgiu um novo negócio dentro da empresa, que, se o cenário do ano que vem for de redução de taxa de juros, além do que o governo vem praticando, né, criou faixa 4, esse incentivo do recurso de uso da poupança para os imóveis de classe média, cria um espaço enorme para a Mood. E é um modelo que a gente está muito, muito assertivo em prazo e custo, e principalmente qualidade percebida pelo cliente. E boas margens, tá? Sempre melhorando a cada trimestre. Então, a Mood é um veículo que, em pouco tempo, né, pouco mais de 2 anos, quase 3 anos, a gente transforma numa realidade desse tamanho, mostrando a vocês o que a gente ainda pode fazer para os próximos 4 anos, só dessa empresa que a gente já tem na companhia. Fora a única, a gente já fez bastante comentário, bastante entrevista, já falou com bastante investidor sobre ela, essa joint venture que a gente montou com a Direcional. Estamos muito otimistas, já estamos com bastante coisa dentro de casa para lançar ao longo do ano que vem. Resultado financeiro ainda é tímido para 2026, mas resultado operacional já vai vir mostrando a força desse mercado no Nordeste. E aí em 27, 28 vocês vão poder enxergar já isso no balanço, tanto da gente quanto da Direcional. Pode seguir, Alan? Aqui, o lançamento que nós já fizemos no quarto TRI ajudou a impulsionar muito a nossa venda de outubro. 382 milhões de VGV líquido. Aqui é mais um retrofit, mais um hotel que a Moura do B compra, um hotel que já estava bastante envelhecido aqui na Avenida Boa Viagem, é no melhor trecho da Avenida Boa Viagem, diga de passagem, antigo Recife Palace. A gente comprou, é o maior preço por metro quadrado de um condomínio fechado que a gente já praticou na nossa história. Pouco mais de 26 mil reais em regime de condomínio. Quem conhece bem a dinâmica sabe que o condomínio normalmente é 80% do preço de uma incorporação ou 20% de desconto. Produto que está indo super bem, uma boa comercialização para quem não tem nem 30 dias de lançado, e que tem ajudado a trazer boas vendas também aqui para Recife, assim como Fortaleza. A gente também tem seguido bem com os lançamentos de lá, e Salvador Idem e as demais praças, mas esse é o grande destaque de lançamento nosso aqui do nosso quarto TRI já iniciado. Temos outros lançamentos também, em Fortaleza com o nosso Casa Macedo, e a gente vai ter o Mood Clube como apresentado, e aí a gente fecha, olha ele aqui, ó. Casa Macedo, condomínio fechado, produto padrão, do nosso modelo em Fortaleza, 318 milhões de VGV líquido. No primeiro mês, pouco mais de 20 apartamentos já comercializados, né? Então, é, não é pouco, né? Porque são apartamentos grandes, 2 por andar, uma única torre, com VGV também alto, e isso mostrando a nossa capacidade de continuar atuando no mercado de condomínio em alto padrão no Nordeste, já mostrando a profundidade também para vocês, né? Então, com isso, a gente já está no year to date aqui de 4,3 bilhões,
com esses dois lançamentos, né, 700 milhões, que é que eu disse um pouco antes. Guiamos para 4, a gente vem mostrando que se o condomínio tiver demanda, a gente vai colocar produto, vai fazer esse tipo de desenvolvimento. Já estamos aqui fazendo até mais um. E aqui vou passar a palavra agora para Diogo Barral, para ele falar sobre os destaques operacionais. Na sequência, Vanderlei sobre os destaques financeiros. E volto com vocês no final para o Q&A, tá bom? Obrigado a todos. Vejo vocês no final da apresentação. Obrigado, Vilar. Bom dia para todos. Eu vou passar aqui pelos detalhes operacionais, iniciando com os lançamentos. A companhia lançou 1,3 bi no terceiro tri. Foram 5 projetos, todos sobre o regime de condomínio. Isso representou um avanço de quase 22% em relação ao terceiro tri do ano passado e uma redução de 28% em relação a esse ano. E basicamente aqui porque a gente já tinha no planejamento um volume mais forte de lançamento no segundo trimestre de 25. Já quando a gente olha o acumulado dos primeiros 9 meses do ano, a companhia lançou 3,6 bi, avanço de 73% em relação ao mesmo período do ano passado. Nessa tela, a gente traz um resumo das vendas de extratos e a VSO. Gráfico superior da esquerda, a gente tem as vendas. A companhia comercializou pouco mais de 1 bi no terceiro tri, um avanço de mais de 6% em relação ao terceiro tri do ano passado e uma queda de 10% em relação ao segundo tri desse ano, basicamente pelo que eu já comentei aqui. A gente teve um volume bem mais forte de lançamento no trimestre anterior. Olhando para o acumulado dos 9 meses, a companhia comercializou 2,8 bi, um avanço expressivo, mais de 50% em relação aos 9 meses de 2024. No lado direito superior, a gente tem os distratos, e eu acho que o que vale aqui comentar é que quando a gente olha aqui a evolução ao longo desse ano de 25, o indicador ele vem apresentando uma queda tri a tri. A gente encerra o terceiro trimestre com os distratos representando 5% da nossa venda bruta, é um patamar bem saudável. E quando a gente apresenta o número ajustado, eliminando a troca de titularidade ou mudança entre unidades, o indicador ele cai pela metade e passa a representar ali apenas 2,5% das nossas vendas. Abaixo a nossa VSO, do lado esquerdo, a VSO consolidada da companhia. Na linha tracejada, a gente tem a VSO dos últimos 12 meses, e aqui também está bem interessante porque a gente consegue ter uma visão de 5 trimestres e a companhia vem conseguindo apresentar de forma resiliente essa VSO acima do patamar dos 50%, muito em função do que a gente fala, a dinâmica do mercado imobiliário, da região e a nossa liderança. A gente tem uma baixa competição e isso tudo tem permitido com que a gente consiga seguir com essa velocidade, esse ritmo muito forte de venda. No lado direito inferior, a gente tem a VSO 2 lançamentos, que nos últimos 12 meses navegou muito próximo dos 60%, e quando a gente olha para o trimestre, a companhia comercializou quase 52% de tudo que foi lançado no terceiro tri. No próximo slide, a gente tem o estoque, o banco de terreno, projetos em andamento e as entregas. Então, no estoque, eu acho que tem 2 pontos importantes para a gente comentar. Primeiro, a gente vem conseguindo manter também um indicador de cobertura muito saudável. A gente passa pelo terceiro tri com 11 meses de cobertura. E um outro ponto é em relação ao nosso estoque pronto. Unidades concluídas, ela sai de 150 milhões no segundo tri para 140 no terceiro tri, representando apenas 4,5% do nosso VGV total em estoque. Sobre o nosso Land Bank, ele hoje está composto por 56 terrenos, 9,7 bi em VGV potencial, e mais uma vez a nossa liderança fala muito sobre isso. A companhia vem lançando forte a cada tri e vem sendo capaz de recompor de forma muito rápida. Considerando esses 9,7 bi, quase 70% foi adquirido via permuta e 30% adquirido em cash. A gente encerra o terceiro tri desse ano com 60 projetos em andamento, 20 deles sob o regime de incorporação e 40 sob o regime de condomínio. E para fechar a nossa parte operacional da apresentação, a gente sempre traz também a projeção das entregas. Ao longo desse ano, já entregamos 12 projetos, e para encerrar nessa reta final de 25,
A gente tem aqui uma projeção de entrega de 8 projetos, 2 deles sob o regime de incorporação e 6 sob o regime de condomínio. Eu deixo agora com o Vanderlei para ele avançar nos nossos dados contábeis. Pessoal, bom dia. Começando aqui os resultados financeiros pela Receita, a gente entregou aproximadamente 550 milhões no terceiro TRI. Isso representou um crescimento de 9,3% em relação ao terceiro TRI do ano passado e uma redução de 17,5% em relação ao segundo TRI de 2025. A gente consegue ver que a receita da incorporação ela ficou bem em linha com o que foi o último trimestre, sem grandes variações. E aí a variação da receita para baixo foi por conta das receitas do segmento de condomínio. A gente sempre lembra que a receita do condomínio ela não é tão linear quanto da incorporação, ela depende muito do montante dos terrenos que a gente reconhece a venda no trimestre e também da forma como a gente adquiriu o terreno. Nesse caso do terceiro TRI em específico, a maioria dos terrenos reconhecidos foram negociados majoritariamente via permuta física, ou seja, a gente tem uma receita nominal menor, com uma margem bruta maior, que é o que a gente vai ver na sequência, diferente do que foi o segundo TRI, no qual a gente comprou mais terrenos em cash, os terrenos reconhecidos, e aí a gente teve uma receita maior com uma margem um pouco menor. Quando a gente olha o acumulado de 2025, a gente atinge 1,6 bi de receita líquida, isso representa acima do que foi o ano 2024, com os dois segmentos crescendo receita, né? Assim, quando a gente olha o tamanho que a operação da companhia vem rodando, o Vila falou há pouco sobre 4 bilhões de VGV ano, a gente enxerga, mesmo que ainda não tenha o ano fechado de 2025, a gente ainda não está perto da estabilização do montante de receita que a gente deveria estar para o tamanho da operação que a gente vem rodando. É de se esperar que, com o passar dos trimestres, andamento das obras, principalmente da MUD, e incremento dos projetos da Única, esse receitamento vá para cima de 3 bi ano, né? 3 bi e meio é o que a gente enxerga aqui, e a gente vai ter o incremento de resultado futuro. E aí, seguindo para o lucro bruto, a gente entregou 236 milhões, aqui a gente reporta ajustado por juros capitalizados, com uma margem de 43%. Esse lucro bruto foi um crescimento de 37% em relação ao terceiro TRI do ano passado e muito em linha com o que foi o segundo TRI desse ano. Então, é um pouco do que eu falei, né? A receita cai, mas a margem sobe e o lucro nominal, o lucro bruto nominal não se altera, né? É a dinâmica ali da forma da aquisição do terreno. Quando a gente olha o acumulado do ano, a gente entregou 621 milhões, crescimento de 43% em relação ao ano passado. Se você pega um histórico do IPO para cá, é mais ou menos o que a empresa vem crescendo tri a tri, um patamar de 40%, entre 45% ao ano. E o importante aqui, a margem bruta da empresa subiu quase 2 pontos percentuais quando a gente compara com o ano de 2024. E aí, seguindo para o EBITDA, a gente entregou 130 milhões, muito próximo do que foi o segundo TRI. A margem foi até um pouco superior, 23,7%. Quando a gente olha na ótica dos últimos 12 meses, 405 milhões de EBIT, dá uma margem de 20%. E quando olha só o ano de 2025, é um crescimento de 50% em relação ao ano passado, 352 milhões de EBIT, daqui uma margem de 21,3%, também um ganho de quase que 2 pontos percentuais, bastante relevante, a operação crescendo a cada trimestre. Seguindo para o lucro líquido, a gente entregou 118 milhões no TRI, no terceiro TRI, com a margem líquida de 21,4%, e com isso a gente acumula nos últimos 12 meses 353 milhões de lucro, uma margem líquida de 17,5%, e o mais importante para a gente aqui, um retorno que já passa dos 20%, atinge 21%, que é o principal indicador aqui quando a gente olha resultado. Faz parte aqui da estratégia da companhia ser uma empresa que opere desalavancada, que traga o maior retorno possível aqui para o nosso acionista. A gente vem colhendo, nós vemos colhendo o fruto desses resultados da estratégia que foi tomada não nesse TRI, nem no TRI passado, e sim lá no final de 2022 e início de 2023, e acelerar os lançamentos em modelos de negócio que gerassem mais caixa, ou, na verdade, consumissem menos caixa, no qual a gente conseguiu crescer a operação aqui, mantendo uma alavancagem baixa e controlada.
Então, natural que aí o ROI vem crescendo, a gente ainda enxerga espaços de melhoria quando a gente olha nossos modelos para frente. E aí, no acumulado do ano, 308 milhões, também 50% acima do que foi o ano passado. A gente segue firme aí para entregar os 400 milhões que a gente entende que é o modelo da companhia ponta, e a margem líquida aqui do ano, né, na casa dos quase 19%. Seguindo aqui para o tópico das despesas, nesse trimestre, tanto as comerciais quanto as administrativas tiveram um aumento. Do lado das comerciais, a gente realizou 66 milhões. Na representatividade da receita também tivemos um crescimento para 5,8. Aqui é bom pontuar, né? A gente fez fortes lançamentos no final do segundo TRI e ao longo do terceiro TRI. Com os lançamentos é natural que o investimento em comercialização aumente, e o que nos deixa aqui tranquilo com o indicador é que em todas as viabilidades da gente, a gente orça 7% para essa linha, na média 4% para comissões e 3% para marketing e despesas com o time comercial, e a gente vem rodando num patamar bem abaixo disso. É lógico que a gente não se contenta aqui em estar abaixo, a gente sempre tenta ser mais otimizado, mas é natural que com os lançamentos mais fortes essa linha fosse crescer. Já era esperado, inclusive. Do lado das administrativas, o crescimento foi menor, a gente realizou 36 milhões, um pouco acima, né, do que foi o segundo TRI. O percentual sobre a receita subiu um pouco, pela dinâmica da variação da receita que eu expliquei há pouco, mas o montante aqui também cresceu devido a companhia segue, né, para entregar seu melhor resultado da história da companhia, né, de todos os anos. E aí, com isso, naturalmente, a bonificação do time vai ser superada, as metas vão ser atingidas, e aí a gente já vem provisionando ao longo do ano o bônus que vai ser pago no ano que vem. Então, isso gera um impacto aqui no nosso G&A, mas nada que também não tivesse previsto, né, se caso a companhia superasse todas as suas metas. E aí, partindo para o resultado apropriar, na incorporação praticamente não teve variação, né? Os mesmos 378 milhões praticamente do TRI passado, também aqui com um ganho de margem, quase um ponto percentual. É importante ver que a nova safra de lançamentos vem conseguindo trazer melhoria de resultado futuro. Claro que aqui é tudo uma expectativa baseado na análise de hoje, é algo que a gente sempre acompanha bem aqui, e o fato da gente sempre estar corrigindo nossas obras faz com que nossa margem seja muito mais estável, né? Então, isso é uma coisa importante para a gente e a gente gosta de ser bem transparente aqui. Essa é uma margem que a gente está bem confortável para o momento atual. No condomínio, também não tivemos muita variação na venda fechada, a margem ficou bem em linha também, com um montante de 41 milhões a reconhecer de resultado, e taxa de administração cresceu quase 14%, atingindo 400 milhões a reconhecer à medida que os condomínios forem entregues. Aqui é natural, lançamos muitos condomínios e isso traz mais taxas a reconhecer no futuro quando as obras evoluírem. E aí, seguindo, para fechar aqui os destaques financeiros, a gente traz o consumo e o endividamento. Nesse TRI, a gente consumiu 65 milhões, com isso a gente acumulou 246 milhões de dívida líquida, que sobre o nosso patrimônio representa o patamar de 13,6. Aqui a gente sempre relembra a trajetória da companhia, né? A gente acelerou o crescimento ali a partir de 2023, e com isso era de se esperar essa queima de caixa. A gente já vinha antecipando que ia rodar a empresa entre 15% e 20% de dívida líquida. Isso vem acontecendo, porém vem acontecendo melhor do que o que a gente previu. Quando a gente olha o nosso modelo ali no final do ano passado, que a gente esperava para esse momento do ano, a gente deveria estar um pouco mais alavancado do que está, basicamente porque a operação vem rodando mais forte. A gente ainda segue na mesma toada, a gente vai queimar caixa aí provavelmente nesse TRI, no quarto TRI, no primeiro TRI de 2026, e aí entre segundo TRI de 2026 e terceiro TRI é quando a gente estabiliza e começa a gerar caixa. A gente também anunciou, como o Vilar falou há pouco, 50 milhões de dividendos que vamos pagar agora no quarto TRI, e isso já está na nossa conta aqui de endividamento. Então, com isso, aqui encerro os destaques financeiros, passo aí para a Alan seguir com o Q&A. Obrigado, pessoal. Bem, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Então, caso você queira falar sua pergunta, utilize a opção do Raise Hand, e caso você queira escrever a sua pergunta, utilize a função
do Q&A. Temos a nossa primeira pergunta, vem de Gustavo Cambaúva, do BTG. Gustavo, pode fazer sua pergunta, seu microfone está aberto. Oi, pessoal, bom dia. Eu queria fazer duas perguntas aqui. A primeira, se vocês podiam comentar um pouco, né, na abertura, o Vilar falou um pouco dos projetos do quarto TRI. Vocês podiam comentar um pouco como é que está o pipeline aí de lançamentos para 2026, e até vocês podiam falar um pouquinho mais sobre, vamos dizer, esse ramp-up no Minha Casa Minha Vida, né? No modelo de condomínio, acho que vocês já estão, né, com resultado muito solidificado. Queria entender um pouquinho o que que vocês estão vendo eventualmente aí, o quanto que dá para crescer e lançar ali na Única e eventualmente na Mood também, né, para 2026. E a minha segunda pergunta é em relação à margem bruta, que vocês apresentaram, né, uma margem bem alta agora no terceiro TRI, entender um pouquinho o que teve aí, talvez, aí de fator não recorrente, o que poderia também se repetir aí no quarto trimestre, né, com um volume grande de condomínio também, e torna, como é que vocês estão vendo essa margem bruta evoluir nos próximos trimestres? Obrigado, bom dia. Grande Cambaúva, bom dia a você, bom dia a todos. Obrigado pelas perguntas. Eu vou explitar aqui a resposta. Eu faço a primeira e Vanderlei faz a segunda. Sobre lançamentos, né? A gente tem guiado para 4 bilhões. É provável, bem provável, que a gente acabe fazendo mais do que isso, porque condomínio a gente não tem tido sinais de desaceleração. Obviamente que ao longo do ano a gente vai percebendo essa dimensão, essa dinâmica. Então, vamos tentar um pouco menos do que o que a gente vai fazer esse ano, mas acima de 2 bilhões. Sobre a Mood é isso, né? Ela deve estar guiando em 1 bilhão. Eu não acredito numa redução de taxa de juros significativa que aumente o affordability ao longo do ano. Então, essa é a dimensão que a Mood deve praticar. Sobre a Única, eu acho que é onde eu depositaria o meu maior otimismo. A gente tem um mercado que tem uma demanda que não está sendo atendida pelas nossas pesquisas há pelo menos 5 anos, diferente de São Paulo, onde a demanda e a oferta estão bem próximas, pelo menos nos últimos 5 anos foi isso que aconteceu, e com players relevantes atuando. Na nossa região não é a fotografia que a gente enxerga, principalmente por faixa 3, onde a gente decidiu que a Única irá se posicionar. Então, a gente tem um plano de negócio interno até relativamente ousado para a Única, e ao longo do ano a gente vai guiando vocês. Mas a gente não deverá fazer de Única menos de 1 bilhão de reais, tá? Então, eu acho que daí que pode vir surpresa positiva. Então, condomínio deverá ser acima de 2 bilhões, Mood não deverá ser acima de 1 bi, e Única deverá ser pelo menos 1 bilhão de reais, caminhando talvez até para mais do que isso. De resumo, dá os 4 bilhões que vocês estão trabalhando. Porém, eu acredito que se a dinâmica macro continuar como está e a demanda correspondendo positivamente, a gente deverá surpreender positivamente nessas duas verticais, né? A da Moura do Bem Condomínio e a da Única, entregando mais do que estava previsto. E aí eu deixo sempre, sabe, Camba, para fazer como eu fiz esse ano. Quando chegar ali no início do segundo tri, a gente dá uma guiada para vocês, se esse patamar vier acima, né? Que é o que a gente espera. E aí a gente mostra a vocês como deverá ser o fim do ano, como foi que a gente fez esse ano, né? A gente fez esse posicionamento. A gente espera para sentir com que humor o país está iniciando e quanto a demanda está correspondendo, porque tamanho não é o nosso maior objetivo, né? Como eu disse lá no início dos destaques, está mais para qualidade, margem, que é o que o Vanderlei vai responder agora para você. E aí eu prefiro esperar ter uma tipicidade no ano, né? Um ano de eleição, um ano que. Então, a gente sempre segue, como eu digo há muito tempo, com bastante otimismo, mas é um otimismo cauteloso, né? Então, vamos dessa forma. Vanderlei, com você aqui para. Fala, Camba, bom dia, obrigado pela pergunta. Eu acho que eu comentei um pouco sobre a dinâmica da margem no terceiro TRI, né? A gente teve os terrenos reconhecidos que tinham muita permuta na negociação,
e aí o custo da permuta acaba não passando no resultado, e com isso a margem bruta tende a ser maior de fato do que nos outros TRIs. Quando a gente olha no estabilizado, é de se esperar que a margem volte para os patamares que a gente vinha apresentando nos últimos TRIs e volte ali para aquela normalidade ali no consolidado entre 34% e 35%, né? Foi mais um efeito da concentração dos terrenos reconhecidos serem praticamente todos em permuta. Temos ainda bons terrenos pela frente, alguns deles em permuta, então em alguns trimestres a gente vai ter um pouco de crescimento também na margem, mas quando a gente olha na média, e principalmente o quarto TRI, endereçando aqui tua pergunta, é de esperar que a margem volte para o que tinha sido os últimos trimestres, sem mudar ali o mais importante, a lucratividade, né? Tá ótimo, gente. Muito obrigado. Bom dia. A, a próxima pergunta vem de Herman Lee, do Bradesco BBI. Herman, pode fazer sua pergunta, seu microfone já está liberado. Bom dia, time Mora do B. Obrigado pelo espaço. Duas perguntas aqui do nosso lado, tá? Primeiro sobre VSO, que se mantém num patamar bastante saudável, tanto nos últimos 12 meses e no TRI, mas houve uma leve queda no TRI, né? Queria explorar um pouco mais esse número aí, se essa queda veio de uma sazonalidade mais fraca, o timing dos lançamentos, enfim, um pouco mais de detalhes. E segunda pergunta é sobre o modelo de condomínio. Queria entender um pouco mais do crescimento que a gente tem visto, né, nos últimos TRIs. Se essa adoção em escala vem mais do comprador final, de investidor, se tem alguma praça que esse modelo não era comum e acabou se disseminando bem, como está sendo, entre aspas, ensinar esse modelo, por mais que vocês devem explicar com frequência, não deixa de ser surpreendente o volume, né? Então, um pouco mais de cor sobre essa dinâmica aí. Obrigado. Herman Lee, boa tarde, ou bom dia. Obrigado pelas suas perguntas, né? A queda do VSO é assim, tria a tria. Eu sei, eu entendo que o mercado fica ansioso para olhar tria a tria resultado, mas é mais uma trajetória, né? Na mensagem da administração eu brinco falando sobre maratona. Ah, os últimos 5 quilômetros você passou mais lento do que os 5 anteriores, mas um pouco mais lento, né? Assim, é irrelevante no todo e no ciclo de grandes jornadas como essa é normal, não tem nenhum motivo explícito que justifique isso. A gente até vendeu bem, né? O patamar de lançamento versus vendas, né? O gap foi menor, 1,3 de lançamento, 1,1 de vendas. Quando olha o tri passado, o delta foi um pouquinho maior. A gente tem produtos que explodem de vender muito rápido, a gente tem produtos que seguem a nossa viabilidade em termos de expectativa de vendas. A verdade é que quando a Moura do B, que tem há muito tempo o VSO mais forte das empresas listadas na bolsa de média e alta renda, tem essa variação, né? Um produto vai para viabilidade normal, as pessoas já perguntam, mas absolutamente nada a se preocupar. Agora, para quem lançou quase 80 projetos desde a abertura de capital para cá, um ou outro pode seguir uma dinâmica um pouco mais resiliente do que aqueles vários que foram sucesso de vendas. Então, não vejo nada que se preocupar sobre essa ótica. Sobre a demanda de condomínio, o patamar que a empresa está performando, é uma explicação um pouco longa, mas simples de entender, né? O que acontece hoje com o Brasil? E vamos olhar aqui sobre a ótica da alta renda. A gente, desde 2021, performa todos os anos crescimento econômico, combinados de 3 anos e meio, mais ou menos, de um ciclo de juros muito alto. E é paradoxal, né? O Banco Central praticando níveis de juros real de 10% e o Brasil ainda assim com baixo desemprego, crescimento. Explica isso, você que é research de um banco para um gringo, né? Para ver se ele consegue compreender. Mas essa combinação, ela gerou um vento favorável somado a outra, que já já eu chego, que favorece o mercado de alta renda. O negócio, basicamente no Brasil, a alta renda está associado a profissionais liberais ou empreendedores, né, empresários. E isso tem favorecido o negócio, né? Baixo desemprego, crescimento de país, um certo nível de confiança econômico, e uma vida real econômica de uma dinâmica de comércio, de indústria positivo, tá? E prestação de serviço. Então o negócio vai bem. Aqui o resultado das incorporadoras, que a maioria já saiu, você reflete exatamente esse cenário paradoxal. Por outro lado, também, 15% de juros
nunca foi tão fácil para quem acumulou patrimônio nesse tempo, que já tinha patrimônio acumulado, rentabilizá-lo, né? É imbatível. Os títulos públicos estão aí é, performando demanda cada dia mais alta que o outro, o que tem favorecido o acúmulo maior ainda de riqueza e a rentabilidade desse acúmulo de riqueza. E houve uma mudança na nossa pirâmide etária, né, deixando de ser pirâmide, mudando o formato da figura geográfica, ou geográfica, geométrica, para que a gente possa ter uma inclusão maior da população ali na idade entre 35 e 45 anos de idade, que exatamente culmina com essa segunda pernada de troca de imóvel. Posto que média e alta renda não tem déficit habitacional, né? Então, novos atributos, novos momentos de vida, melhor localização, que favorece essa troca. Então, esse é o segundo pilar, somado ao primeiro, que favorece esse segmento. O terceiro e último, aqui é específico do Nordeste, muitos anos de demanda reprimida por conta de baixos lançamentos, não tem muitos players competitivos, gerou uma demanda reprimida para esse segmento e a gente está aproveitando. E aí, por último, né, a condição do condomínio especificamente é que normalmente aqui no Nordeste, em São Paulo também, pode pegar qualquer empresa dessas que divulgam resultados e olhar a dinâmica da carteira do empreendimento de luxo ou altíssimo padrão, o cliente paga muito durante a fase de obra. O percentual de financiamento é baixo, né? Eu vou te dar um número. Esse eu sei porque eu estava ontem com o Mário Leão, ele me deu 7,2 anos é o tempo médio do ciclo da carteira imobiliária. E olha que o Santander atua em todos os segmentos. Então, o cliente de altíssimo padrão, que ainda é menor tempo, ele financia 30%, 20% do valor do imóvel. Muito ele paga durante a obra. E aí o que acontece? Como o condomínio é 80% do valor da incorporação, na maior parte das vezes o cliente aguenta pagar. E como ele não é em 30, 36 meses, ele é de 42, 48, 54 meses, na média, fica mais, não é que é mais fácil para pagar, mas para o cliente de alta renda cabe dentro do orçamento, e o imóvel está 80% do mesmo produto em incorporação. Então, a gente aproveitou todas essas combinações que favorecem a gente. Além disso, a expansão. Expansão para outro modelo de negócio em condomínio, que é a linha Bitclass de praia. A expansão geográfica pelo Nordeste deixou de ser apenas Recife, passou a ser Salvador e Fortaleza. É por isso que eu fico muito otimista com o tamanho mínimo de 2 bilhões de reais. Mas isso é você. Se essas condições perpetuam, eu não sei dizer exatamente o quanto dessa demanda reprimida já foi atendida, né? Eu preciso de um ciclo maior para que a pesquisa possa me fornecer essa informação, e a dinâmica de juros altos, combinando ainda com crescimento. Eu não sou economista para poder conhecer o quanto que isso vai ainda perpetuar no Brasil. Isso tem favorecido a mudança da pirâmide etária, não vai ser favorável, né? Não vai ter uma diminuição, não vão ser mais jovens entrando, né? A gente, pelo contrário, ela vai tender, inclusive, a aumentar a idade média. Então, essas combinações favoreceram e deram profundidade ao condomínio. Falei que a explicação era um pouco longa, mas ela era bem simples de entender. Bastante claro, Diego. Obrigado e bom dia. Herman, mais alguma pergunta? Eu acho que travou aqui, mas obrigado pela resposta. Muito claro. A próxima pergunta vem de Igor Altero, da XP. Igor, pode fazer sua pergunta, seu microfone já está aberto. Oi, pessoal. Bom dia. Dois pontos aqui do meu lado. Primeiro, entender um pouco com essas mudanças do programa, né, que teve agora. O que que você acha que pode ajudar vocês, né? Tanto renda, né, como aumento de subsídio, qual que é a exposição que a Moura dentro do baixa renda tem a essas faixas mais baixas? Como você acha que poderia impactar? Essa seria a primeira pergunta, depois eu volto com a segunda. Igor, bom dia. Abraço para todos aí da XP. Veja só, a gente não vai atuar no faixa 2, não a princípio, a gente não está olhando dessa forma. Essa alteração do teto para 275 mil são para imóveis desse segmento. No faixa 3, ainda não foi anunciado, né? A gente tem a expectativa de que haja mudança do teto também, o que iria favorecer ainda mais a única.
Posto que até alguns imóveis da Mood podem até beliscar um pouquinho, mas é irrelevante o todo. A mudança do teto para 12% para o recurso de poupança favorece muito a Mood, está aí o VSO, né, de 62%. Não tem sido fácil convencer o cliente a sair de uma carteira de INCC, no caso da Mood, né? Porque no faixa 3 tem uma dinâmica de subsídio de taxa de juros. Sair de uma carteira de INCC aí orbitando os 7% para desligar com o banco a 12%. Ele entende que é melhor esperar, né, por um Brasil de redução de taxa de juros, isso migre para 11, 10%, contratar mais à frente. Mas isso não deixa a gente parado, né? Não deixa a gente esperando que essa redução a gente faz uma faça a migração, no Que- caso da Mood, e tem tido sucesso. Posto Arborê, Miraflor, Dunas, foram projetos de exposições irrelevantes, né? Repassando com a Caixa Econômica. Olhando para frente, em termos de única, a gente não está exposto ainda, a gente vai começar a ser exposto a partir do mês que vem. A gente está com pasta para o produto, provavelmente vai ser um sucesso de vendas, o primeiro lá de Fortaleza, né, o nosso chamado Única Benfica já está com a direcional junto conosco. É um produto que vai desligar na planta, exatamente igual o que a direcional faz no faixa 13. É igual até porque a gente está fazendo junto. E eu estou bastante otimista que ao longo do ano de 2026 vai ter muito espaço por dois motivos. O primeiro é porque a demanda é muito clara. Quando a gente pega o percentual entre demanda e oferta, a nossa região em relação a qualquer outra região do Brasil é que está com o hiato mais aberto, né? Assim, onde a gente tem mais possibilidade de crescer. O segundo é que eu acredito que o governo federal, em ano de eleição, vai estimular ainda mais o programa, né? Seja aumentando o teto do faixa 3, seja criando mais subsídio. Isso também deverá favorecer. E o terceiro e último, né, essa mudança da isenção do imposto de renda para rendas a 5 mil tende a favorecer, né, a informalidade da renda agora tenderá a deixar de ser informal, passará a ser formal porque não pagará imposto. Isso provavelmente vai facilitar a aprovação de crédito de alguma forma. Na composição da renda familiar, né, 10 mil, até que para quem ganha mais 11 mil só vai ter o imposto sobre o incremental, favorece porque tira da informalidade, joga para a formalidade. Nossa região tem muita renda informal também. Então, eu acredito que isso vai favorecer. E a Tá segunda parte ótimo. da pergunta? Então, a segunda parte da pergunta é com relação ao ROE, né? Quais são as principais alavancas que você vê aí, né, pensando no Dupont, que dá para extrair mais valor em termos de ROE, né? Crescer mais do ROE olhando para frente. Eu vou dividir com o Vanderlei, tá? Primeira parte que eu vou responder é a própria única, né? Ela tenderá a ser um modelo de negócio de baixo patrimônio e forte geração de caixa e melhores margens, né? Se você olha que a gente está fazendo isso numa sociedade com a direcional, não é o que a gente bota no modelo, no que a gente projeta, mas não faz sentido, né? A nossa sociedade entregar resultados menores do que o que a direcional performa no faixa 3. E você olha o nível de margem, olha o nível de retorno de patrimônio nesse modelo de negócio e você vê o que você pode esperar lá. Então, esse é um caminho incremental de negócio. O segundo é a dinâmica natural, né? De pagamento de dividendos, manutenção do PL. A gente tende, ao longo do tempo, a aumentar esse pagamento de patrimônio. E aí, com isso, a gente conseguir aumentar também a lucratividade da empresa. É assim que a gente enxerga para os próximos anos, o que vai trazer incremento de ROE. E aí a gente deve estabilizar ali em 25%, mais ou menos. Mas Vanderlei pode complementar. Fala, Igor. Seguindo aqui o que Vilar comentou, é natural que com a entrada da Única, que tem um ROI muito melhor do que, por exemplo, a incorporação de alto padrão que a gente ainda tem um pouco dentro dos nossos resultados, é natural que o ROI já melhore por si só, tanto por margem quanto principalmente por ciclo, né? Ela tem um ciclo muito mais rápido e com a geração de caixa da largada ali, com a contratação do financiamento por parte do cliente. Então, isso por si só vai impulsionar nosso ROI. E a gente também veio crescendo muito nos últimos anos e a gente não está conseguindo ainda soltar todo esse capital, né, esse lucro gerado, dado esse crescimento. Então, no momento que a gente estabiliza, que no que a gente enxerga é ali por volta de 2027, a gente vai conseguir soltar muito mais capital do patrimônio e aí vai conseguir otimizar ainda mais o nosso ROI, né? A gente não está fazendo isso hoje para não alavancar demais a companhia e como a gente está em crescimento, a gente está limitando ali os dividendos ao que a gente considera uma forma saudável e
é de se esperar que o ROI cresça por esses dois motivos, né? Incremento de novos negócios que possuem ROIs melhores do que o que a gente tinha para trás, e com estabilização de crescimento a gente vai conseguir soltar um pouco mais de capital, né, e rodar um pouco mais leve ali, naturalmente vai trazer mais ROI ali para o nosso acionista. Tá claro. Obrigado, senhores. Bom dia. A próxima pergunta vem de Elvis Credendio, do Itaú BBA. Elvis, pode fazer sua pergunta, seu microfone já está aberto. Bom dia, pessoal. Duas perguntas aqui do meu lado, também explorar um pouco aí desse tópico do Minha Casa Minha Vida, né? Mas tentar enxergar aqui um pouco dos pontos de atenção, o que vocês enxergam de desafio, né, de fato, para essa operação dar muito certo, né, e entendendo, superando esses desafios, esses pontos de atenção, o que vocês acham que pode ser realmente tamanho de oportunidade, né? Hoje a Moura do B é super relevante aí nas praças que ela atua, entender se dá para, com a parceria com a Direcional, também ter um share, né, pensando no mercado endereçável de baixa renda aí, faixa 3, faixa 4, se daria para chegar a algo parecido também. E aí a segunda pergunta é mais sobre cash flow, né? Vocês comentaram sobre o cash flow tá vindo melhor do que o esperado, entender quais são as perspectivas, né? Então, pela frente aí para esse cash flow e como que vocês acham que isso repercute na estratégia de alocação de capital aí da companhia. É isso, obrigado. Elvis, eu vou responder a primeira, a segunda eu vou dividir um pouco com Vanderlei, mas antes eu queria te dar. Seja bem-vindo agora pelo Itaú BBA, um grande desafio aí de substituir Daniel Gasparetti. Parabéns aí pela nova jornada e desejo sucesso para você, tá? Ah, sobre a questão dos desafios do Minha Casa Minha Vida, ou da própria Única, eu digo o seguinte: a demanda é consistente, né? A gente tem um déficit habitacional, a gente tem uma demanda na nossa região muito forte, como eu já expliquei aqui anteriormente, é onde o Delta está mais aberto, faixa 3, percentualmente é o maior do Brasil, é o Nordeste. Então, esse é o viés positivo, governo estimulando, né, cada ano resolvendo aumentar o número de unidades, criando mecanismos de lógicas para poder fomentar funding. Então, esses são os vieses positivos. O viés negativo que traz preocupação, eu não diria que é só do Minha Casa Minha Vida. É de toda a construção civil e do atual momento do Brasil, e às vezes quando eu coloco isso, eu posso ser mal interpretado, talvez por não conseguir explicar isso bem. Se tange a mão de obra. O Brasil vive essa conjuntura de baixo desemprego, 5,7, fortíssimo incentivo e subsídio social, né? Bolsa Família hoje já representa mais de 40% do valor do salário mínimo. Se a gente pega toda a renda média do Brasil, o patamar é parecido com esse, né? Se distribui para esse segmento de faixa, mostrando que o governo está estimulando o emprego informal. É a pessoa receber o Bolsa Família e ficar na informalidade, buscando um complemento de renda através de mecanismos vários que surgiram nos últimos 10 anos que estimulam a formalidade, mas não aumenta a produtividade. Não tem muito tempo, eu tive no próprio Itaú, um trabalho bem bacana, apresentou vários estudos onde mostram, né, menos entrantes de jovens no mercado de trabalho formal, menos entrantes de jovens ou de pessoas de baixa qualificação no mercado formal. Baixa qualificação, entenda, ou só o ensino fundamental completo ou nem isso. Tá? E esse era exatamente, né, o público que adentrava o mercado de trabalho formal na construção civil. Isso não tem acontecido, a gente tem se deparado com situações de produtividade muito aquém daquela que a gente via no passado, exigências de valores a se pagarem a mais. E não é um benefício apenas. É óbvio que quem trabalha no alto padrão sofre mais com isso do que quem está no Minha Casa Minha Vida, que reduz o desenho do processo, as etapas, os pacotes de serviço muito mais compactados, porque um sistema como parede de concreto, ou mesmo uma vineira estrutural, ele elimina etapas desse processo. Então, esse é o ponto que eu, particularmente, tenho uma preocupação. Por outro lado, é mais fácil navegar nesse tipo de obra do que no tipo de obra que nós fazemos. Né? Sem a menor dúvida, óbvio que a gente traz a proteção do modelo de condomínio para essas variações, cobrando. Todos os condomínios hoje a gente tem cobrado taxa extra, sem exceção. Não tem nenhum que a gente nos últimos 3 anos não cobrou. E o impacto principal é a mão de obra, do qual eu diretamente, inclusive, participo de vários, explicando aos condôminos, né, o porquê daquela taxa
Numa obra de incorporação de Minha Casa Minha Vida, a gente não tem essa opção de chamar quem comprou para falar de taxa extra. Esse é o motivo, inclusive, que a gente não está exposto nesse momento ao modelo de incorporação de alto padrão e luxo, tá? No Minha Casa Minha Vida tem menos dependência, a Mood, por exemplo, é um exemplo. A gente tem tido pouca variação, é muito próximo, das nossas viabilidades em termos de prazo e de custo. Porém, quanto mais a gente crescer nesse segmento, mais canteiro, mais demanda por mão de obra e mais preocupação. Mas aí é da vida, né? A gente sofre disso em toda a indústria do Brasil, né? Produtividade, falta de mão de obra qualificada. O que a gente precisa é encontrar mais industrialização dentro do canteiro, esse é um caminho, e mais formação de mão de obra. A gente não pode perder a oportunidade da demanda. Obviamente que tem que fechar a margem, né? A gente não pode estar lançando e vendendo sem entregar resultado. Então, esse é o que eu considero o grande desafio. Em termos de profundidade, né, o que a gente enxerga sempre é o seguinte, Elvis: o mercado deixou na prateleira nos últimos 5 anos, entre faixa 2 e faixa 3, na média, 5 bilhões de reais por ano, aqui no Nordeste, tá? Entre o que foi ofertado e o que era possível demanda. Leia-se demanda, desejo de comprar, tenho renda e tenho enquadramento de renda, tá? Ou seja, tenho crédito aprovado. Isso, se a gente aplicasse o share da Moura do B hoje, só nesse vazio que não foi preenchido, você já faz uma conta aí de pelo menos 1,5 bilhão, né? Se a gente puder, que não é o share do mercado inteiro, é só sobre o vazio. Então a gente está muito otimista. Eu tive essa semana uma reunião com o Ricardo e nossa equipe e a dele. A gente mostrou o plano de negócio do que é possível fazer no ano que vem. É um plano um pouco mais ousado do que a gente apresentou para vocês, mas a gente é sempre muito cauteloso. A gente sempre tem que enxergar essas duas dinâmicas: baixa alavancagem, baixa exposição de caixa e alta capacidade de execução dos projetos. Então, eu acho que, em termos de volume, a gente poderá surpreender vocês logo, logo. Aí, Vanderlei, sobre dinâmica de dividendos e, e como isso pode se comportar para frente, acho que vale a pena você dar um overview para eles. Fala, Elvis. Bom dia, obrigado pela pergunta, cara. Sobre caixa, a gente ainda deve queimar caixa no quarto tri, como eu falei. A gente deve acabar o ano próximo dos 20%, pouco menos. Em 2026 ali a gente segue nesse patamar no primeiro tri, e aí entre o segundo tri e o terceiro tri a gente começa a gerar mais caixa, e aí consegue até pagar um pouco mais de dividendos quando completar o ano de 2026, né? A gente estima que a gente tem capacidade de pagar até 150 milhões de dividendos sem alavancar a companhia a mais do que o que a gente já estaria. Então é isso que a gente está olhando agora para o curto, médio prazo, olhando o longo prazo, dado esses modelos de negócio rodando simultaneamente com a Única, com o condomínio fechado e a Mood, a gente deve, se não crescer mais, ser uma empresa de forte geração de caixa, né? Assim, quando a gente olha ali 28, 29, a gente gera muito caixa, praticamente tudo que dá de lucro dá de caixa, enfim, e a gente poderia ser um pagador de dividendos recorrente aí, é o que a gente enxerga. Perfeito, Diego. Obrigado, Vanderlei. Bom dia. A próxima pergunta é de Rafael Heder, do Safra. Rafael, pode fazer sua pergunta, seu microfone já está aberto. Opa, bom dia, pessoal. Eu tenho uma pergunta aqui. Eu queria mais abordar o tema da mão de obra, né? Principalmente aqui em São Paulo, a gente vê as empresas ainda com bastante dificuldade, ainda mais dado o nível de desemprego super baixo que a gente está vendo hoje. Eu queria ver mais com vocês mesmo, como que vocês estão vendo no Nordeste, se vocês enxergam que vocês já são uma empresa bastante verticalizada, né, mas se vocês enxergam espaço para verticalizar talvez mais operações e reduzir a necessidade de mão de obra, e se vocês pudessem falar também um pouco das entregas agora mais fortes que vocês têm, né, no fim desse ano e no começo do ano que vem, se está alguma em período de carência, estão conseguindo entregar ainda tudo dentro do prazo estabelecido, seria mais nesse ponto. Obrigado. Bom dia, Rafael. Sincericídio completo aqui da minha parte, então não tenho nenhum problema de dizer a vida real para você. Temos dificuldades de mão de obra, apesar de sermos muito verticalizados, diferente da grande maioria das incorporadoras de São Paulo que atuam na média e alta renda. A gente tem um nível de verticalidade tão alto que a gente tem 7.500 colaboradores entre os condomínios de corporação.
para o tamanho da operação da gente, se comparar com as demais incorporadoras de São Paulo, você vai ver que é bastante gente, e não é porque a gente é mais improdutivo, é porque a gente é mais verticalizado. Tem tido, sim, dificuldade. Isso tem impactado em prazo de condomínio, o que é alinhado com os condôminos, então não reflete esse problema no nosso balanço, porque a gente combina. Uma obra que era para ser feita em 36 meses, agora é 40, é alinhado previamente com o condomínio, não cabe multa. Tá? Porque, de novo, o condomínio não segue a dinâmica da lei da incorporação, nem para distrato, nem para custo, nem para atraso de obra. Tá? Muitas dessas vezes isso acontece por personalização, o condomínio tem uma dinâmica diferente de obra de incorporação, e a gente vem sempre dando a transparência, a sinalização e mostrando a eles o caminho. De novo, a MUD não tem problema de atraso de entrega, é um processo mais industrializado, segue a dinâmica do Minha Casa e Minha Vida, e no condomínio, ainda bem que tomamos essa decisão de fazer essa migração de todos os produtos da Moro do B para condomínio fechado, para a gente não cair nesse problema que eu tenho visto que é recorrente em São Paulo e é recorrente aqui também. Tá? O impacto da mão de obra nos custos não chega no nosso balanço para vocês verem, porque, de novo, a gente também cobra taxa extra. Vou te dar um cheiro disso, tá? Eu tenho um condomínio com 8% sobre o valor da cota paga como taxa extra, e tenho um condomínio com 15% de taxa extra cobrada. Não é só por conta de mão de obra, existe também mudança de escopo nesse processo, mas a gente consegue passar. O que favorece é que, como o produto é vendido 80% mais barato, e ao longo do tempo, por um esforço nosso de qualidade, de força de marca, ele acaba se valorizando, o cliente reconhece esse valor e segue nesse fluxo de pagamento. Então, feito aqui dentro da companhia, é trabalhar com projetos maiores, que é o que favorece também, em vez de ter múltiplos canteiros, a gente vai passar a ter uma concentração maior. Vide o exemplo do Seara, do Otom, do Lucena Plaza, do Casa Avenida, se pega as dimensões desses projetos, você já enxerga isso. A segunda, todos esses projetos, como eu dei como exemplo aqui para vocês, eles não têm acabamento interno, a gente vendeu eles shell, então não tem cerâmica, não tem bacia sanitária, não tem balcão de granito, também favorece a redução de mão de obra. Terceiro item, muitos deles são com fachadas pré-fabricadas, são chamadas fachadas unitizadas, também é o que tende a favorecer a obra a médio e longo prazo. Tudo que eu estou dizendo são decisões que a gente vai tomando para poder resolver esse problema que existe hoje para os próximos anos, tá? Além disso, né, a própria estratégia de aumentar a participação de MUD única no nosso modelo de negócio, também, que aí a gente passa a ter a dinâmica de dependência de mão de obra e industrialização do Minha Casa Minha Vida hoje, de forma semelhante. E, por último, para fechar, o programa de formação de mão de obra, né? A gente não pode também ficar aqui de braços cruzados só reclamando. A gente tem que fazer uma parte desse trabalho seguindo com essa dinâmica. Espero que tenha dado um pouco de amplitude sobre essa resposta para você. Não, ficou super claro mesmo. Obrigado, Vilar. Bom dia, pessoal. A próxima pergunta vem de Luiz Valde, do Santander. Luiz, pode fazer sua pergunta, seu microfone já está aberto. Oi, pessoal, tudo bom? Aqui do meu lado tem duas perguntas, acho que uma focando ali mais na aquisição de terrenos, né, para a Única. Como é que vocês têm visto, né? Vocês têm essa expectativa de fazer um lançamento grande para o ano que vem, né? Tentar superar nossas expectativas aqui. Como é que vocês têm feito essas aquisições de terreno? Vocês têm tido que colocar mais caixa na frente? Ou o modelo de permuta tem funcionado bem, né? Acho que a segunda pergunta que é focando um pouco mais na concorrência, né? Acho que nesses últimos anos, desde o IPO de vocês mostraram um crescimento e um retorno bem significativo, né? Então chamou bastante atenção dos concorrentes. Então eu queria saber se o pessoal, como é que vocês estão enxergando aqui na ponta, o pessoal tentando talvez imitar um pouco ou correr atrás de onde vocês estão e tentar replicar ali o modelo de negócio de vocês. Acho que é isso. Luiz, bom dia. Obrigado pela pergunta. Um abraço para a Fani. Do lado de cá da gente, né? Vou começar pela segunda parte da sua pergunta, sobre concorrência. Não mudou muito o cenário do que a gente vinha mostrando de share dos últimos 5 anos, e todo ano o Barral sempre faz questão de atualizar na nossa apresentação, às vezes a cada 6 meses, e apresentar a vocês. E a gente não tem escutado nenhuma incorporadora de média e alta renda de São Paulo dizer que vem para cá
o que você acabou de falar é um pouco verdade também. A gente tem tido cada vez mais pessoas buscando entender o modelo de condomínio fechado da gente. Lá atrás, e é bom ver isso, tá? Porque em 2020 eu escutava as pessoas dizendo assim, que coisa estranha, isso que a Moura do B faz. Algumas pessoas viravam é, o entendimento, não queria escutar, e hoje algumas empresas buscam a gente para entender, porque a gente tem comprovado, né, o que a gente já dizia lá, que esse é o grande diferencial competitivo da Moura do B, além do Nordeste, tá? Espero que com relação ao Nordeste ninguém comece a vir para cá para olhar a nossa região, até para não bagunçar ela, deixa a gente aqui junto com os players locais que sabemos operar, oferecer os produtos corretos e ajudar a desenvolver ainda mais. Sobre a primeira parte, que é a aquisição de terrenos para a Única, a 15% de juros fica duro, né? Ficar comprando terreno em dinheiro, pagando antecipado, né? O que a gente foca é realmente a permuta física, segundo lugar, a permuta financeira, terceiro lugar, se o terreno for ultra prêmio, entenda, prêmio não é em produto de alto padrão, é prêmio para a Única, mostrando que a gente pode ir no teto, às vezes superar um pouco o teto, que vai ter forte demanda, e a margem aumenta, aí a gente faz um parcelamento, né? Durante o processo da obra. Primeira parcela no RI, as demais parcelas além do ciclo, porque aí a gente se beneficia do fluxo de liberação, a Caixa Econômica libera valor de terreno, e assim segue, e a gente mantém o projeto ainda com geração de caixa. Essa é a nossa cabeça. É óbvio, quando a gente olha o modelo, né, sendo otimista, como eu falei, a gente vê uma queima de caixa, né, para o ano de 2026. Sinceramente, quando eu olho que é 50% nosso, 50% geracional, é irrelevante para os dois, tá? Não é isso que vai mudar nada do que Vanderlei explicou antecipadamente, mas tem, e aí com forte geração de caixa em 2027. Perfeito, Diego. Obrigado por falar isso. Bem, não temos mais perguntas. Passo para Vilar fazer as considerações finais. Bem, Alan, obrigado. Prazer aqui dividir essa apresentação com você, com Vanderlei, com Barral. Agradecer a todo o time do RI por todo o material produzido, parabenizar aqui e agradecer a todos os colaboradores da Moro do B por esse ano incrível que a gente está tendo, a confiança dos nossos acionistas, a confiança de vocês que nos assistem, do mercado. Desde 2020, né, foi uma tese um pouco diferente de abertura de capital, mas a gente já ultrapassou o que a gente prometeu há um tempo, como estabilizado. A ação também tem refletido isso, né? R$ 19, a gente já está em R$ 30 nesse valor. A gente acredita muito no quanto o nosso time pode gerar de valor, a gente acredita muito na nossa região e nosso modelo de negócio. Recomendo de novo que leiam a mensagem da administração, a gente tem muita disciplina no que a gente faz, a gente foca muito em fazer bem feito o que a gente tem tido muito acerto. A gente não tem a vaidade de querer continuar insistindo naquilo que não dá certo, tá? Dificuldade nenhuma de estopar, parar, segue, muda. Tá aqui o exemplo do que eu acabei de falar, incorporação de alto padrão. Tinha demanda, mas a gente sabia que podia dar problema. Problemas, como eu falei, mão de obra, taxa de juros. A gente migrou para o modelo de condomínio. Era desafiador, era difícil de convencer vocês de acreditar que a gente podia dar esse nível de profundidade. A gente foi lá, preferiu comprovar antes de falar do novo patamar. E essa é a dinâmica para a gente que vai ser da Única também, tá? Eu estou muito confiante nessa parceria que nós criamos com a Direcional. Acho que a gente vai surpreender em termos de crescimento, dinâmica de venda, geração de caixa. Logo, logo a gente vai ter uma joia preciosa aqui dentro da Moura do B, da qual a gente vai ter bastante orgulho. A Mood ainda está crescendo, mas já tem um bom tamanho e a Única é a próxima. Eu suspeito que ela vai ultrapassar a Mood em velocidade por conta das condições macro de Brasil, tá bom? Obrigado a todos. Foi um prazer ter todo mundo participando aqui do nosso webcast e um bom final de semana para vocês todos. E ainda tem muito 2025 para a gente fazer, tá bom? Tchau, tchau.